A vida de oração é semelhante àquele objeto ou algo que você tem em casa que aquilo se torna tão natural em ter e você depois passa a não dar mais importância àquilo na sua vida. Não deveria ser assim, mas acaba sendo. Para aqueles, por exemplo, que moram aqui em Aracaju, já se acostumaram com a praia. Então, basicamente, não vão à praia. Semana conversava com um irmão aqui da nossa igreja que ele comenta que há anos já está morando aqui em Aracaju, mas ele consegue contar nos dedos das mãos as vezes que ele foi à praia. Que a gente acaba acostumando com aquilo que temos aqui. Aquelas pessoas que vêm de fora, de região que não tem praia, logo quando chegam aqui querem ir à praia, querem visitar a praia. E nós então acostumamos com isso e não damos tanta importância para a praia. E parece que às vezes é um pouco disso que acontece com a nossa vida de oração. No princípio, no início, quando a gente começa a aprender sobre oração, começa a ouvir sobre oração, sobre a importância da vida de oração, aquilo parece que abre os nossos olhos e nós nos encantamos com a vida de oração. Quantos aqui, por exemplo, não já participou daquelas campanhas de oração da igreja, onde no mês da juventude todo dia um jovem ora por algo específico? Quantos aqui não já participou daquelas campanhas de orações por missões, aonde cada dia específico alguém ora por isso? Mas parece que o tempo vai passando, nós nos acostumamos com isso e esquecemos, colocamos de lado a prática, a vida da oração. E o nosso desejo nesse mês de janeiro e no início de fevereiro é trazer mensagens relacionadas a esse tema da oração, para de alguma forma nos alertar, nos acordar, para que possamos refletir sobre a importância da vida de oração em nossas vidas. De manhã eu fiz uma pergunta e gostaria de repetir ela aqui nessa noite, que é: como está a sua vida de oração? Dentro das suas resoluções para 2026, o tema oração está lá? Nem que seja o último tópico das suas resoluções, mas está lá: esse ano eu preciso orar mais. Ou você está satisfeito com a sua vida de oração? Você acha que já ora suficiente e não precisa então pensar a respeito desse tema? Provavelmente todos que estão aqui, se forem sinceros com seus corações, irão perceber que precisa melhorar a vida de oração. Eu particularmente preciso orar mais. Tenho muitas demandas, questões na vida, na igreja, amigos, família, que precisa ser colocado diante do Senhor. E esse é o nosso desejo, então, nessa série de mensagens, refletir a respeito do tema oração. Pela manhã nós vimos a oração de Ana, no capítulo 2 de 1 Samuel. Quando Ana, então, faz um voto ao Senhor no capítulo 1, que se o Senhor abrisse a sua madre, ela então iria oferecer, iria consagrar o seu filho ao Senhor. No capítulo 2, Deus então já tinha cumprido essa promessa em sua vida, de te dar um filho, e ela então vai no templo oferecer o seu filho, ou entregar o seu filho para serviço ao Senhor no templo. E ela faz uma oração muito bela. Nós aprendemos pela manhã como Ana conhece o Senhor. Isso ficou claro no seu tempo de oração, no capítulo 2. Inclusive, deixei um desafio para a igreja, pedi que a igreja, ainda no dia de hoje, pudesse ler mais uma vez esse texto. Se você ainda não fez, ainda dá tempo, quando sair daqui, leia mais uma vez esse texto e reflita sobre isso. Na pregação de agora pela manhã, pela noite, a nossa segunda mensagem será no Salmo 51. Eu já peço que você abra a sua Bíblia, Salmo 51, Salmo de Davi, e faremos a exposição desse texto. Salmo 51. Salmo 51, iremos ler todo o Salmo, do verso 1 ao verso 19. O tema da nossa mensagem: restauração começa na oração e no arrependimento. A palavra do Senhor nos diz assim no verso 1: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me.
Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me como sopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo o júbilo e a alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulse da tua presença, nem retire de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores e volto aos transgressores para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifício, nem te agrada de holocaustos, senão eu os traria. Sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Por tua boa vontade, faze Sião prosperar. Ergue os muros de Jerusalém, então te agradará dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Amém. Oremos mais uma vez. Senhor, nós nos colocamos diante de ti mais uma vez, pedindo que o Senhor fale conosco por meio da tua palavra. Aqui está o teu povo, Deus, precisa ouvir o Senhor. Que o Senhor então me use como instrumento do Senhor, para que as vidas que aqui estão possam sair daqui edificadas por meio da tua palavra, Deus. Esse é o nosso desejo. Fala conosco mais uma vez, por meio de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Esse salmo que nós acabamos de ler, ele é um salmo de Davi. Ele é um salmo de confissão de pecado. Se pela manhã nós vimos aqui uma oração, alguém que se aproxima diante do Senhor para louvar o Senhor pelos seus feitos, porque o Senhor fez um milagre na sua vida. Nesse salmo nós temos uma oração de alguém que pecou contra o Senhor, foi confrontado no seu pecado e reconhece toda a sua culpa. O contexto desse salmo aqui é aquele pecado de Davi, quando Davi se deita com a mulher de Urias, e Deus então reprova esse ato de Davi, envia o profeta Natã para confrontar Davi. O profeta Natã então traz aquela história de que havia um homem com uma fazenda e havia um outro também com a outra fazenda, e aquele homem que tinha muitas posses, tinha muitos animais, ele recebe então visitas, amigos nas suas casas, e como banquete para os seus amigos que estavam ali, ele pega uma única ovelha daquele seu vizinho e mata aquela ovelha e então aquele animal, e então ele serve ali naquele banquete. E quando Davi escuta essa história, o profeta Natã está confrontando ele, Davi diz: esse homem merece a morte. Que homem é esse que pega a única ovelha de alguém que não tem nada, só tinha essa ovelha, poucas posses, e ele mata? Esse homem merece a morte. Então o profeta Natã, nota de rodapé aqui, da minha autoria, coloca o dedo na cara de Davi e diz: esse homem é o Senhor. Foi você quem fez isso. Davi então cai em si e percebe que aquela história que o profeta Natã trouxe, na verdade, fala dele. Pois Davi tinha tudo o que quisesse e pegou uma única mulher, a mulher do seu servo Urias. E ao ser confrontado então pelo profeta Natã, Davi escreve esse salmo em oração, reconhecendo o seu pecado diante do Senhor. Então esse é o contexto desse salmo que nós acabamos de ler aqui. E o que nós vamos perceber nesse salmo, meus irmãos, é que o pecado, ele tem consequências e o Senhor um dia prestará conta de todo o pecado. Se aqui nesse lado da história ou no outro lado da história, todos os pecados serão punidos. Ou ele será punido em Cristo Jesus, e você então estará livre da culpa, ou ele será punido por mim, em mim
e em você. Para aqueles que estão em Cristo Jesus, Cristo já pagou o preço pelos nossos pecados, mas para aqueles que não estão em Cristo Jesus, receberão o cálice da ira de Deus por causa do nosso pecado. O ponto é que todo pecado será confrontado um dia. Por isso, meus irmãos, nós devemos olhar para esse salmo e precisamos entender que todo o caminho de restauração para aqueles que pecaram contra o Senhor passa pelo caminho dos joelhos no chão. Todo o caminho de restauração diante do Senhor, ele vai passar pelos joelhos no chão. E se você está aqui, você já pecou contra o Senhor de forma grave, e o seu pecado veio a público, você sabe muito bem o que Davi está sentindo aqui, como está o seu coração. Então eu gostaria de ver alguns pontos aqui desse texto que nós acabamos de ler, e como a oração de Davi, e como as verdades que Davi traz nesse Salmo 51, revela para nós aquilo que nós devíamos também colocar na nossa vida prática e na nossa vida de oração. O texto começa dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Verso 2: lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Primeira coisa, meus irmãos, para aqueles que pecaram contra o Senhor e que precisa de uma restauração na vida, é se aproximar do Senhor por meio da oração, confessando isso que Davi está confessando aqui, pedindo perdão, desejando profundamente o perdão que vem de Deus. Meus irmãos, para aqueles que estão em Cristo Jesus, que confessaram Jesus como Salvador, ele nunca mais vai pecar em paz. E os irmãos podem testificar isso no coração de vocês. Para aqueles que não nasceram no Evangelho, que tiveram a experiência de viver um tempo afastado do Senhor e depois vieram para o Evangelho, sabe muito bem o que é isso. Quando estávamos lá, distante do Senhor, nós pecávamos. E não tínhamos receio. E não sentíamos culpa no nosso coração. Mas uma vez que Cristo nos alcançou por graça soberana, uma vez que nós somos transformados em Deus, uma vez, como diz Paulo em Efésios capítulo 1, o Espírito Santo começou a habitar dentro de nós, nunca mais nós pecamos em paz. Nunca mais nós conseguimos pecar e ficamos com a nossa consciência em paz. Porque o Espírito Santo de Deus que habita em nós nos incomoda a respeito do nosso pecado. E o que Davi então começa a falar aqui é reconhecer a sua culpa. Ele tem um anseio, ele tem um desejo pelo perdão de Deus. Ele inicia dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus. Meus irmãos, quem está falando essas palavras aqui é o rei Davi. O homem que o Senhor disse: este é segundo o meu coração. Aquele homem que quando tocava o seu instrumento de corda, o espírito maligno de Saul se acalmava. Ou Saul se acalmava, estava sendo atormentado por um espírito maligno. Era aquele homem que venceu o gigante Golias. É aquele homem que trouxe o sossego para Israel. Era aquele homem que é referência do Antigo Testamento. Quando você pensa no Antigo Testamento, um dos personagens que vem na sua mente é Davi. É esse homem que reconhece o seu pecado diante do Senhor e ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus. Davi sabe muito bem quem é o Senhor. Davi sabe que o Senhor é um Senhor justo e que julga todas as coisas, como vimos também na mensagem da manhã. E Davi sabe que se o Senhor não tiver misericórdia dele, a mão poderosa do Senhor estaria sobre a vida dele. Ele iria sofrer muito. Ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Davi reconhece que as misericórdias do Senhor, que o ato do Senhor em sua direção, não deve ser em seus méritos, porque ele sabe que ele não tem mérito algum. Ele acabou de ser confrontado pelo profeta. Quando o profeta diz: você é esse homem, meu Senhor. Você é esse homem pecador. Você é esse homem que transgrediu a lei de Deus. E a gente sabe que o pecado de Davi foi um pecado muito profundo. Porque Davi não somente pegou para si uma mulher que não era dele. A criança que foi gerada por causa dessa relação, ela morreu por causa do pecado de Davi. Urias foi colocado na frente da batalha, que era o esposo dessa mulher, e morreu também.
todos que estavam à frente com Urias morreram também por causa de Davi. A família de Davi, a espada não deixou de reinar na casa de Davi por causa do pecado dele. Davi reconhece que não há nada dentro dele, ele vai dizer aqui na continuidade desse texto, de que não há nada dentro dele que o Senhor possa olhar e então possa perdoá-lo. Por isso ele diz: pelo teu amor, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Aqui é um homem que pecou contra o Senhor e que ao ser confrontado no seu pecado, o pecado começou a fazer mal dentro dele. Imagine você se alimentar de uma comida que não fez bem ao seu estômago e você passar 2, 3 dias mal com aquela comida dentro de você. Você não consegue comer outra coisa. A ânsia de vômito é muito forte. E aquela coisa te faz mal, seu corpo fica mal. Assim é o pecado na vida do crente. E foi assim na vida de Davi. Por isso ele olha para o Senhor ao ser confrontado no seu pecado e diz: tenha compaixão de mim, apaga as minhas transgressões. Tira as minhas transgressões diante dos meus olhos. É como se Davi tivesse toda vez refletindo a besteira que ele fez. E como o pecado levou ele em um ato de consequência que outras pessoas fossem punidas também por causa do seu pecado. E ele diz: apaga, Senhor, isso de mim. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Davi sabe, com o joelho dobrado em oração ao Senhor, que somente o Senhor pode apagar a nossa culpa. Somente no Senhor, eu e você encontraremos paz para o nosso coração turbulento. Se você está aqui mais uma vez e você pecou de uma forma muito grave, você sabe como é difícil lidar com o pecado e com a sua consciência a respeito desse pecado. Davi está sofrendo com isso, mas ele está diante do Senhor em oração, pedindo: Senhor, apaga as minhas transgressões. Transgressão aqui, meu irmão, é uma rebelião contra o Senhor. Essa é a ideia da palavra aqui, transgressão. É alguém que se rebelou contra o Senhor, contra a lei do Senhor. Ele fala de iniquidade, algo sujo, vergonhoso. Ele fala também do pecado, daquele que errou o alvo, daquele que transgrediu o caminho, que saiu do caminho do Senhor. Davi, então, diante do Senhor, coloca todo o seu desejo em ser restaurado. E veja, meus irmãos, antes da restauração, é preciso compreender a gravidade e a natureza do nosso pecado diante de Deus. Nós vimos pela manhã na oração de Ana que o nosso Senhor, ele é onisciente e que ele sabe de todas as coisas. Talvez você consiga esconder o pecado do seu esposo, da sua esposa. Talvez você consiga esconder o pecado do seu pastor, do irmão da igreja. Mas você não consegue esconder o pecado do Senhor. Os olhos do Senhor estão sobre você e sobre mim. Eu não falo isso para temermos ao Senhor, para ter medo do Senhor, mas pelo contrário, para irmos no trono da graça e pedir a esse Senhor que é misericordioso e que conhece todas as coisas: Senhor, apaga dos meus olhos, da minha vista, as minhas transgressões. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por amor a Ti. Tem misericórdia de mim. E eu queria que os irmãos refletissem então nesse ponto, como tem sido a sua lida na busca pelo perdão. Você, semelhante àquele que fala com você aqui agora, eu, e todos os outros que estão do seu lado, todos nós somos pecadores e sabemos que diariamente pecamos contra o Senhor. A pergunta é: como nós estamos lidando com o pecado? Nós temos colocado para debaixo do tapete os pecados, a sujeira das nossas vidas, ou temos ido diante do trono da graça em oração e clamado ao Senhor por misericórdia? O que é que nós temos feito com a nossa vida? Eu queria que você refletisse sobre isso. Se você está aqui nessa noite, o Senhor decidiu falar isso ao seu coração. Permita que essa palavra entre no seu coração. Deus está falando com você. O que você tem feito com a sua vida de pecado? Você tem colocado para debaixo do tapete? Ou você tem lutado com o Senhor em oração, pedindo que o Senhor
te ajude, te auxilie nesta luta. Queria que você refletisse sobre isso nessa mensagem. Davi reconhece a sua natureza pecaminosa e a sua necessidade de perdão. Ele diz aí no verso 3, 4 e 5: Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Davi diz: eu não preciso que alguém venha aqui e me diga, alguém já veio e me disse, e eu já sei que isso é pecado. E talvez hoje para nós, esse instrumento que Natã foi para o profeta Davi é a palavra do Senhor. Talvez a gente não precise de alguém que venha a nós e diga isso é pecado, porque nós já conhecemos a palavra do Senhor. Nós já sabemos que esses atos, essas práticas, essa fala, esse comportamento é pecaminoso, porque a Bíblia já diz que é. Davi diz: eu mesmo reconheço as minhas transgressões. Quando Davi parou e foi refletir sobre isso, ele disse: eu reconheço as minhas transgressões. E o meu pecado sempre me persegue. O meu pecado sempre me persegue. Se eu vou para o templo, o pecado está ali, batendo na porta. Você precisa resolver isso. Se eu estou no palácio, o pecado está ali batendo na porta. Você precisa resolver isso. É isso que Davi está dizendo. Para onde eu vou, o pecado me persegue. E Senhor, então me ajude na luta contra esse pecado. Meus irmãos, como a nossa oração deveria ser assim diante do Senhor? Nós não devemos viver em paz com o pecado. Devemos declarar guerra contra o pecado. E essa guerra vai ser vencida com os joelhos no chão. Essas guerras serão vencidas em oração, colocando diante do Senhor os nossos pecados, as nossas transgressões, os nossos erros, as nossas faltas. E o Senhor é fiel e justo para nos perdoar em Cristo Jesus. Mas nós não devemos colocar para debaixo do tapete os nossos pecados. Devemos buscar uma absoluta necessidade de arrependimento, assim como Davi. Ele vai dizer no verso 4: contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Primeira vez que eu li esse texto aqui, fiquei muito revoltado com Davi. Alguém aqui já ficou assim também quando leu esse texto, ou só eu? O irmão Gabriel aqui ficou também. Porque, meus irmãos, veja, Davi diz: contra ti, só contra ti pequei. E eu doido porque ele está aqui na minha frente para botar dele na cara dele. Mentiroso. Você não pecou só contra Deus, não. Você pecou contra a nação de Israel. Você pecou contra Urias. Você pecou contra a sua família. Você pecou contra o seu reinado. Você pecou contra todas essas pessoas. Mas Davi não é bobo, meus irmãos. Davi sabe que o pecado só é pecado porque a lei de Deus diz que é pecado. Davi sabe que adulterar é pecado porque o Senhor disse na sua lei: não adulterarás. O que Davi está dizendo aqui é que, em última instância, eu pequei, foi contra o Senhor. Em última instância, foi a tua lei que eu transgredi, Senhor. Que eu e você, meus irmãos, possamos refletir sobre isso. Em última instância, seu pecado não é contra seu irmão, é contra Deus. O nosso pecado, em última instância, é contra o Senhor, porque foi o Senhor quem disse que nós não deveríamos fazer dessa forma. Então ele diz: contra ti, somente contra ti pequei e fiz o que tu reprovas. E ele diz, então no verso 5, sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu a minha mãe. Meus irmãos, se tem algo que nós devemos ser na nossa vida de oração e no nosso discurso de oração, é verdadeiro diante do Senhor. Nós estamos diante de um Deus que você não consegue manipular ele. Eu já usei um exemplo aqui na igreja que é sobre crianças, né? Como as crianças conseguem manipular os pais. Como elas conseguem mudar a voz, chegar todo carinhoso, toda carinhosa e pedir as coisas. E na maioria das vezes nós somos bestinhas, os pais, e acabamos cedendo para os nossos filhos aquilo que eles pediram, porque eles conseguem manipular a gente de uma forma que nos desarma. Mas não é assim com Deus.
Deus, você não consegue arrodear com Ele, você não consegue, através de palavras, convencer a Deus ao contrário, porque Ele sabe de todas as coisas. Ele é onisciente, como vimos pela manhã. Ele sabe a intenção do nosso coração. Ele sabe o que está lá dentro do nosso mais íntimo ser. Lá no seu coração, lá no profundo da sua alma, aonde nem você consegue acessar, Deus acessa e sabe o que tem lá dentro. Por isso, Davi então se coloca diante do Senhor e diz: sei que sou pecador, sim, desde que concebeu a minha mãe. Davi reconhece que é pecador. Davi reconhece que precisa de perdão. Davi reconhece a sua natureza pecaminosa. Tem uma outra passagem nas Escrituras, ela é muito parecida com essa aqui. Eu quero que os irmãos possam citar o nome desse autor quando eu citar a frase. Ele diz assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo sujeito a essa morte? Quem é que fala isso? O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 7. Paulo reconhece que em si, em sua natureza, em seu natural, ele é pecador e ele é um miserável pecador. E ele diz: quem pode me livrar do corpo sujeito a essa morte? Quem pode me livrar desse homem morto que está em mim, fedendo em mim, e que me causa um mal-estar? Quem pode me livrar deste homem? Ele reconhece a sua natureza pecaminosa. Por isso, diante do Senhor, nós não deveríamos nos aproximar com argumentos. Não deveríamos nos aproximar diante do Senhor nas nossas orações querendo argumentar com Deus, porque Deus sabe que somos pó. Deus sabe que somos pecadores. Por isso, diante do Senhor, deveríamos derramar o nosso coração e dizer: Senhor, sou um miserável pecador. Eu pequei mais uma vez, Senhor. Lá naquele pecado, caí mais uma vez no mesmo buraco que caí a semana passada. Mais uma vez, pequei contra o Senhor. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Por amor a ti mesmo, me perdoa. Porque nós não devemos nos aproximar diante do Senhor. O que é as nossas obras diante do Senhor para argumentar com Ele? Para dizer: Senhor, o Senhor sabe que eu queria acertar. O Senhor sabe que eu queria fazer diferente. Esse não deve ser o nosso discurso na oração. A nossa oração deve ser o discurso de Davi. Eu sou pecador desde que nasci. Desde pequenininho lá, eu venho pecando contra o Senhor. Até hoje, na situação que eu estou, um homem já feito. Eu sou pecador desde que nasci. Nós devemos então nos aproximar diante do Senhor em oração, confessando o nosso pecado e reconhecendo a nossa culpa. Ele vai dizer: pequei contra ti. Nós devemos pensar sobre isso, meus irmãos. O nosso pecado sempre é contra o Senhor em última instância. Todo pecado, meus irmãos, horizontal é primeiramente um pecado vertical. Todo pecado, primeiramente, contra as pessoas, em última instância, ele é contra Deus. Davi reconhece que violou a santa lei de Deus. Ele vai então diante do Senhor. É incrível como a gente não tem na narrativa da história de Davi, Davi indo se desculpar com a mulher. Deveria fazer isso. Ou mesmo com a nação de Israel. Talvez ele fez, talvez não. Nós não temos isso registrado nas Escrituras. Mas o que nós temos aqui é Davi diante do Senhor. Eu acredito muito, meus irmãos, de coração, que o Senhor está nos dando uma oportunidade nesse início de ano de nos aproximarmos do Senhor para mudarmos a nossa vida de oração e de relação com Deus. O fim de todas as coisas está próximo. O retorno do nosso Cristo está próximo. E o Senhor há de prestar conta com cada um de nós a respeito das nossas vidas e do que temos feito com ela. Não podemos viver essa vida como se isso aqui fosse eterno e achar que amanhã eu terei uma oportunidade de me arrepender diante do Senhor. Não deveríamos achar que podemos pecar hoje e daqui a 3 dias eu me coloco diante do Senhor e oro. Porque Cristo não pode voltar, mas Ele pode nos chamar. E como chegaremos diante do Senhor? Devemos chegar diante do Senhor com os nossos pecados confessados.
ter recebido o perdão dos nossos pecados por meio de Cristo Jesus. Temos acesso ao trono da graça e devemos fazer isso. Então nós percebemos aqui em Davi, quando ele diz: eu nasci na iniquidade e em pecado concebeu a minha mãe. Davi percebe então que o problema não está fora dele. O problema não era a mulher lá tomando banho, se banhando em sua varanda. O problema estava no coração de Davi. O problema não é o acesso à internet, que muitas das vezes é acessada para consumir coisas que não deveriam ser consumidas. O problema é o coração. O problema não é o vizinho do lado que tem criado contenda. O problema é o nosso coração. O problema não é o irmão da igreja. O problema é o nosso coração. E devemos reconhecer isso. Que o problema não está fora. O problema está dentro de nós. A questão é o que nós temos feito com isso. Davi percebe que o problema está dentro dele e ele diz: eu nasci na iniquidade e em pecado concebeu a minha mãe. Davi percebe então que esse problema será resolvido diante do Senhor com os joelhos no chão. O texto vai continuar e do verso 6 ao verso 12 nós vamos ver essa necessidade de arrependimento do profeta. O salmista vai listar nesses versos 4 necessidades que ele entende a partir de ser confrontado, no momento que ele foi confrontado e agora que ele está em oração. Ele vai citar 4 necessidades que ele como pecador e nós também como pecadores devemos ter diante do Senhor e de como deveríamos colocar isso em oração. A primeira verdade aí é que a realidade do nosso pecado precisa estar no íntimo do nosso ser. Ele vai dizer aí no verso 6: eis que te comprases na verdade e no íntimo do ser. Verso 6: sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Primeira coisa que nós devemos saber é que a resolução do pecado deve ser no íntimo do nosso ser. O reconhecimento do pecado, da nossa natureza pecaminosa e que necessitamos do perdão de Deus deve vir do íntimo do nosso ser. E pensando isso a partir da vida de oração, qual foi a última vez que você pôde diante de Deus trazer para fora aquilo que estava lá dentro do seu ser, do seu coração? Qual foi a última vez que diante do Senhor em oração você pôde chorar por causa do seu pecado? Qual foi a última vez que diante do Senhor, joelhos no chão, sentado na sua cama, no transporte para o trabalho, você pôde colocar aquilo que estava lá dentro do seu coração para fora diante do Senhor? Qual foi a última vez que isso aconteceu na sua vida, meu irmão e minha irmã? Talvez tenha muito tempo que isso aconteceu. Talvez eu e você, nós precisamos ter experiências como essa diante do Senhor. De lá no íntimo do nosso ser e colocar para fora tudo que não agrada ao Senhor. Porque o Senhor deseja a verdade lá do íntimo do nosso coração. E certamente Ele vai nos ensinar o caminho da sabedoria. Como continua aí o verso 6. Ainda no verso 8 ele vai falar de uma restauração da alegria. Porque como eu disse lá no início da mensagem, não dá para viver uma vida de pecado diante do Senhor, não confessar os nossos pecados e viver alegre com isso. Não dá, meus irmãos. Se você está aqui vivendo uma vida de pecado, na prática do pecado, e isso não tem feito mal a você, isso não tem gerado em você um mal-estar, você deveria se preocupar muito. Você deveria se preocupar bastante. Porque nenhum crente, nenhum filho de Deus consegue viver por muito tempo com o pecado, na prática do pecado, e não ser incomodado. Nenhum crente. Sabe por quê? Porque quando você confessou Cristo como Salvador, o Espírito Santo de Deus habita em você e ele agora está no processo de santificação em sua vida. Então, se o Espírito não está te incomodando, talvez você deveria pensar: será que eu tenho de fato o Espírito de Deus? Como vimos pela manhã, será que eu estou nessa classificação dos santos ou na dos ímpios? Porque todo aquele que foi alcançado por graça nunca mais vai conseguir viver tranquilo com a presença do pecado.
Davi reconhece isso e ele coloca diante do Senhor e ele pede no verso 8: faz-me ouvir o júbilo e a alegria. Ainda no verso 12: restitui-me a alegria da tua salvação. Davi está dizendo aqui, depois que eu fui confrontado pelo meu pecado, que eu reconheci o meu erro, eu só vivo triste. Eu não tenho mais alegria na salvação. Os banquetes é feito aqui no palácio. Todo mundo está rindo, se divertindo, muita comida, muita bebida. Eu não consigo me alegrar. Os amigos estão conversando aqui, eu não consigo me alegrar, não há mais alegria no meu coração. Restitui, Senhor, a alegria da tua salvação em mim, porque eu não tenho mais alegria. Então, se você está aqui, come e bebe, festeja, se alegra com o pecado lá debaixo do tapete, você tem um problema muito grande. Porque enquanto os outros estão se divertindo e sorrindo, era para você estar triste por causa da presença do pecado. Davi diz: restitui, Senhor, traz de volta, faz-me ouvir de novo o júbilo e a alegria, restitui a alegria da tua salvação. Davi está reconhecendo, meus irmãos, que o pecado estava esmagando os seus ossos, roubava a sua paz. E ele vai pedir para que o Senhor então crie nele, de fato, um coração puro, renove dentro dele um espírito estável, um espírito inabalável. Ele precisava de um renovo. Talvez o que nós precisamos é de um renovo espiritual. Talvez o que nós precisamos é diante do Senhor orar, confessar os nossos pecados e sermos renovados no Senhor. Sermos renovados na nossa vida com Deus. Talvez semelhante àquele exemplo que eu usei da praia, nós nos acostumamos com essa vida e está tudo bem em pecar. E está tudo bem deixar para resolver depois. Não está tudo bem. Não está tudo bem. Devemos nos colocar diante do Senhor e confessar os nossos pecados. E dizer: Senhor, restitui a alegria da tua salvação em mim. Está percebendo que o caminho da oração é sempre um caminho da restituição da alegria. Ele vai dizer aí no verso 10 ainda: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Davi reconhece que pela sua própria força ele não consegue fazer isso. Então, Senhor, cria o Senhor em mim. Faz o Senhor um renovo no meu ser, no meu coração. O nosso desejo, meus irmãos, com essas mensagens é que possamos ser acordados nesse tempo a respeito da vida de oração. E uma das coisas que nós podemos fazer na vida de oração é confessar os nossos pecados. Não esperar o domingo da ceia para, enquanto o pastor estiver ministrando a ceia, nos dar uma oportunidade de, em alguns minutos, confessar os nossos pecados. Mas viver uma vida diária diante do Senhor, confessando os nossos pecados. Se está no trânsito e pecou, aproveite a oportunidade, o sinal fechou. Faz uma breve oração: Deus, me perdoa. Perdoa esse pensamento, perdoa esse ato. Me ajuda, renova o meu ser. Porque senão nós ficaremos doentes, assim como Davi estava por causa do pecado. Porque o pecado, ele adoece o crente. O pecado faz que nem fez com Pedro. Faz com que a gente volte à nossa vida normal e esqueça do Senhor. Até o dia que o Senhor vai na praia, como foi lá buscar Pedro e nos trazer de volta. E eu creio que o Senhor está fazendo aqui nessa noite, nos trazendo de volta para a presença dEle. O Senhor está nos dizendo por meio da sua mensagem que a porta da graça está aberta para todo aquele que quiser se aproximar e confessar os seus pecados. Pecados de hoje, de ontem, pecados de anos atrás que não foi confessado. A porta da graça está aberta. Você pode se colocar diante do Senhor em oração, confessar o seu pecado e receber o perdão do Senhor. É isso que nós vamos ver dos versos 13 ao verso 19. Os frutos do verdadeiro arrependimento. O salmista vai pedir para que o Senhor ensine a ele, renove a sua força, renove o seu vigor, para que ele possa ensinar outros transgressores o caminho que deve andar, para que ele possa restaurar o seu testemunho. Se você está aqui então, meu irmão, minha irmã, e algum pecado seu veio a público,
Você sabe muito bem o que Davi está sentindo aqui. O pecado tem um poder de nos rebaixar, de nos colocar em uma situação de que nós não somos dignos de estar nos lugares, com as pessoas, na igreja. Eu não sei quantos já tiveram a experiência de, no domingo, dia do Senhor, dia de celebração da ceia, não ceiar porque tinha cometido um pecado. Eu não vou pedir para levantar a mão quem aqui já fez isso, mas certamente muitos já fizeram isso. E isso é muito mal. E tanto a gente vê aqui em Davi, como a gente vê Paulo falando isso em 1 Coríntios capítulo 11, que o pecado adoece e o pecado mata. Paulo vai dizer, muitos estão doentes no nosso meio, porque não está refletindo, está celebrando a ceia do Senhor sem discernir o corpo, sem se arrepender dos seus pecados, e muitos já morreram. O pecado já matou muitas pessoas que não resolveram o problema de seus pecados. E talvez você diga, Pastor Felipe, você falou que ia falar sobre oração, está falando muito sobre pecado. O ponto é dizer que confessar pecado está muito ligado à vida de oração. É no ato da oração que nós confessamos o nosso pecado diante do Senhor. Davi então reconhece a incapacidade de ser salvo por suas obras. E ele vai entender que o Senhor não ia ser comprado por sacrifícios, versos 16. Pois não te comprases em sacrifício. Ele sabe que não ia adiantar o problema dele, a culpa em sua mente e em seu coração, servir ao Senhor. Isso não resolve o problema do pecado. Não resolve o problema do pecado estar na escala do serviço da igreja, cantar, pregar, e achar que isso vai aliviar o problema e a culpa do pecado. É isso que Davi está dizendo aqui. O Senhor não vai ser comprado por sacrifícios. O Senhor quer, na verdade, um coração disposto a reconhecer o erro. Então não adianta estarmos no ativismo, fazendo na igreja, servindo quando o pecado está lá dentro. Não adianta, meu irmão. Devemos parar, dar uma pausa, resolver o problema. Então voltar a servir o Senhor. Essa é a atitude que agrada a Deus aí no verso 17. Um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Deus nunca vai desprezar um coração quebrantado. Amém? Nunca vai desprezar um coração quebrantado. Se você não consegue ter um coração quebrantado diante do Senhor, peça a Ele para te dar. E se quebrante diante do Senhor em oração. Se ajoelhe diante do Senhor e diga, Senhor, eu não posso continuar vivendo essa vida de pecado. Eu não posso continuar nesse erro. Transforma o meu coração. Eu não consigo sentir arrependimento do pecado. Cria em mim, Senhor, um arrependimento. Transforme o meu ser. Mas não se contente, meu irmão e minha irmã, com a sua vida de pecado. Não ache que está tudo bem. Mais uma vez, não está tudo bem. O Senhor não está se agradando. O Senhor não se agrada com a nossa vida de pecado. Mas quando nós nos aproximamos diante do Senhor, com o coração quebrantado, reconhecendo as nossas falhas, nós teremos sempre um Deus gracioso, disposto a nos perdoar. Davi já sabia sobre isso. Davi talvez não tivesse a noção do sacrifício de Cristo na cruz como nós temos. Davi provavelmente não sabia de tudo o que nós sabemos a respeito de Cristo e da cruz quando escreveu esse salmo. Mas Davi já sabe que Deus é um Deus que não despreza um coração quebrantado. E nós, muito mais do que Davi, pelo menos aqui nesse tempo, sabemos que o Senhor não despreza. Você lembra lá naquele ato na cruz, um coração quebrantado? Quando aquele homem diz assim ao outro bandido lá, eu e você nós temos culpa. Mas esse homem que está aqui, ele não tem culpa. E ele vai dizer, Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. E qual foi o discurso do Senhor? Agora você quer que eu lembre de você, né, caba? Pecou contra mim a vida toda. É isso que o Senhor fala? O Senhor vê um coração quebrantado e diz àquele homem, ainda hoje você estará comigo no paraíso. Ainda hoje você estará comigo no paraíso, porque o Senhor não despreza um coração quebrantado. Então, se você está aqui
nessa noite e sente que essa palavra está falando ao seu coração. Eu queria apelar mais uma vez ao seu coração. Não perca essa oportunidade. Aqui ainda no final do culto, em casa, se coloque do Senhor em oração. Diga, Senhor, eu preciso de perdão. Eu preciso que o Senhor restaure em mim a alegria da salvação. Crie em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim o espírito inabalável. Se quebrante diante do Senhor e você vai ter um Deus que não despreza corações e que certamente vai te perdoar. Davi reconhece isso. Ele sabe que Deus não rejeita aqueles que se humilham na presença do Senhor e que o verdadeiro sacrifício é um coração quebrantado. Amém? Um verdadeiro sacrifício diante do Senhor. Não é o que eu e você nós podemos fazer com as nossas mãos. Não é o quanto eu posso pregar, o quanto eu posso ensinar, o quanto eu posso aconselhar, o quanto eu posso cantar. Mas é o meu coração diante do Senhor. O Senhor não se agrada de sacrifícios diante da desobediência. Os irmãos lembram que esse foi um dos pecados de Saul, quando o Senhor tinha dito a ele, ó, invade aquela cidade, você vai precisar exterminar todo mundo daquela cidade e não vai trazer nada dos despojos para cá. E Saul então traz o rei vivo e traz animais para sacrificar. E o profeta Samuel, aquele que nós vimos lá, o filho de Ana, hoje pela manhã, confronta a Saul e diz, o que foi que você fez? Você está maluco, cara? Se ele falasse na nossa linguagem de hoje. Ah, mas o rei está aqui vivo, tem uns animais aqui que eu vou oferecer ao Senhor. E o profeta pergunta, o que é que você acha que Deus prefere? O que é que você acha que Deus... De sacrifícios ou de obediência? Deus não está preocupado com o que você trouxe e vai sacrificar ele, não. Deus está preocupado com que você obedeça a ordem dele. Qual foi a ordem dele? Não vai trazer nada dessa cidade. Não vai deixar ninguém vivo lá. E você trouxe o rei vivo e trouxe esses animais. O próprio profeta pega a espada e mata o rei. Diz, é isso que Deus quer. Obediência à palavra dele. Porque o Senhor não se agrada de sacrifícios, de um coração desobediente. Davi vai dizer depois que quando tudo isso é transformado, ele pode se aproximar do Senhor. E aí sim o Senhor vai receber o seu serviço. Mas enquanto isso, o Senhor não se agrada do nosso serviço. Então eu gostaria de dizer isso ao seu coração. Se você está servindo ao Senhor, tem se colocado diante do Senhor em serviço, e servindo, e servindo, e servindo. O Senhor quer algo antes desse serviço. Ele quer o seu coração. Ele quer a sua obediência. E Ele quer transformar o seu coração. Ele quer o seu serviço, sim. Mas Ele quer algo antes disso. A sua obediência. Obediência a Ele e à palavra dEle. Nós podemos então nos aproximar do Senhor e colocar os nossos corações na certeza que Ele vai nos perdoar. Versos então 18 a 19, nós vamos ver que uma vida restaurada é uma vida que glorifica a Deus. Interessante que Davi vai falar sobre reconstrução dos muros, a alegria do povo, porque Davi reconhece que ele não representa somente ele, mas ele representa um povo. Quando você peca, meu irmão e minha irmã, não é só sobre você, mas é sobre uma comunidade de fé. Não é sobre a sua vida individual, mas é sobre todo o corpo de Deus. Quando você peca ou você está doente por causa do pecado, lembre sempre dessas palavras. Você faz parte de um corpo. Quando qualquer membro do seu corpo está doente, inflamado, todo o corpo sente. Então a questão da luta contra o pecado não é só sobre mim, o meu pecado e Deus. É sobre mim, meu pecado, Deus e a comunidade a qual eu faço parte. Porque se você está doente no pecado, todo o corpo está doente também. Davi reconhece, ele vai dizer, Senhor, traz de volta os muros da cidade. Ele vai dizer aí no verso 18, por tua boa vontade, faz Sião prosperar novamente. Ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros. Davi sabe que o pecado dele não afetou somente ele, mas afetou toda uma nação.
Eu gostaria de te dizer isso na conclusão dessa mensagem. O seu pecado não é sobre você simplesmente e sua vida, mas é sobre a vida do corpo, o qual você faz parte. Um dia você disse, eu quero Jesus. Você foi batizado, se tornou membro de uma igreja e agora você faz parte da família de Deus. E tudo o que você sente, agora o corpo sente também. Se você está doente por causa do pecado, todo o corpo também está doente, todos nós sentimos. E o caminho para resolver essa questão é o caminho do arrependimento. E o arrependimento vai vir através dos joelhos no chão, confessando ao Senhor. Concluindo então, gostaria de dizer que o Salmo 51 nos ensina que a restauração não começa com justificativas, com rituais religiosos, mas com uma vida de oração marcada pelo arrependimento sincero. Davi nos mostra que quem ora de verdade não esconde os seus pecados, não transfere a sua culpa para as coisas e para as pessoas ou tenta negociar com Deus. Mas a gente percebe na oração de Davi, ele entende o seu pecado, que reconhece que Deus é misericordioso e se coloca diante dele. Eu termino então dizendo que aonde há confissão de pecados, há graça, há arrependimento, há restauração. E aonde há oração sincera, Deus constrói vidas e devolve a alegria da salvação. Amém? Que você possa sair então nessa noite aqui confrontado pela palavra de Deus. O Senhor falou forte ao seu coração porque Ele te ama. E o desejo do Senhor é te ver diante dEle, quebrantado, confessando os seus pecados. E certamente você vai receber de volta a alegria da salvação. Amém? Vamos orar?